Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima CTF, o canal do Guia Anônima para resolução de Capture the Flag. Eu sou Afonso da Silva. Hoje a gente vai resolver a máquina Agent Sudo e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Lembrando aí que o Capture the Flag ele é totalmente autorizado, então aí para o YouTube, né, a gente tem autorização de fazer essas verificações de segurança, é uma plataforma controlada em um ambiente controlado, ok? Só para deixar bem claro. Já estou iniciando a máquina aqui, o Agent Sudo, vai demorar um pouquinho para ela iniciar, né? E, bem, basicamente essa é uma máquina fácil, eu já resolvi ela também anteriormente, então eu lembro da resolução dela no geral, como que se resolve ela quase que de ponta a ponta. Até lembro um pouco das ferramentas que precisam para estar iniciando ela, mas eu acho que eu não tenho essas ferramentas instaladas como padrão aqui no Kali Linux, então a gente vai precisar fazer algumas instalações. Para você aí, como eu falei que você iria ver todo o processo, tanto das instalações das ferramentas, né? Antes de iniciar a aula aqui, a única coisa que eu fiz foi um apt update e um apt upgrade que eu não tinha feito nessa máquina ainda. Então ela atualizou alguns pacotes, algumas coisas aqui necessárias, tá? Então, se você não fez isso ainda na sua máquina, caso tenha iniciado uma máquina nova, eu aconselho que você faça, ok? Essa é uma máquina de nível fácil, é uma máquina que eu acredito que vamos demorar aí uns 20 minutos para concluir ela, mais ou menos, ok? Então, vamos lá, vamos começar as nossas anotações. Aqui a gente tem o nosso IP, né? O IP da nossa máquina. E vamos fazer a primeira verificação, né? A verificação base aí. Eu vou fazer o Nmap. E o Nmap que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um Nmap-F, como de costume. Opa, o link veio copiado. Que legal. Deixa eu copiar isso. Vou fazer um Nmap-F como de costume, para a gente dar uma olhadinha no que vai ser encontrado. E um Nmap-SS, né? Um simple scan, para a gente também ver o que vai ser encontrado. Ele disse que eu preciso de root para fazer o SS. Então, vamos dar o root aqui para fazer o SS enquanto o simple roda. O simple rodou, já apareceu aqui algumas. O fast, né? Rodou, já apareceu algumas coisinhas aqui. Vamos dar uma olhada no que a gente precisa de início, né? Aqui é o Start Deploy Machine, já fizemos o deploy dela. Aqui a gente tem a parte de enumeração. E na parte de enumeração ele já está perguntando aqui, ó, quantas portas a gente tem aberto. Eu tenho 3 portas em aberto, eu acho. É isso mesmo, o SS ele também trouxe 3 portas em aberto. Vamos colocar 3, se tiver mais do que isso a gente vai descobrir porque vai dar errado, né? Então eu vou submeter, ele deu correto, a gente tem um FTP, um SSH e um HTTP, e isso é importante porque a gente pode precisar fazer alguma verificação em uma dessas outras portas, mas como padrão, a primeira coisa que a gente vai verificar é o HTTP, né? Vamos dar uma olhada no HTTP, o que está rodando ali nele. Então eu tenho essa mensagem aqui. Queridos agentes, use o seu codinome no user agent para acessar o site de agente R, tá? Basicamente isso. Vou traduzir aqui para você, só para que você não tenha nenhuma dúvida. Lembrando que essa máquina aqui, ela ainda estava, né, tava com a resolução da máquina anterior, do vídeo anterior que a gente fez, então é basicamente isso. Use o seu próprio codinome como agente de usuário para acessar o site. Aqui, eu acredito que ele esteja falando sobre o user agent mesmo, né? Eu estou dizendo do navegador. Vamos só ver se é isso mesmo aqui. Vou dar um F5, vamos em Network e vamos ver aqui o que carrega nesse barra. Se a gente tem user agent aqui nessa requisição. A gente tem o user agent aqui nesse caso, eu não sei se você está conseguindo ver muito bem, mas é o user agent do próprio Mozilla. Talvez seja algo referente a isso. Esse é o agente R, então eu acredito que a gente tenha que usar letras do alfabeto. Vamos começar com o básico, vamos começar com A. E para fazer isso, eu posso vir no meu Burp Switch, né? Eu posso abrir um Burp Switch ou qualquer outro tipo de proxy para interceptar as requisições desse cara, né? O meu Burp Switch deu um erro, vamos ver se eu consigo abrir mesmo assim, para não precisar corrigir erros
ao longo da gravação, porque é chatíssimo. Senão eu vou ter que gravar, vou ter que pausar aqui, resolver o problema e depois voltar. Mas acho que vai dar bom. Por mais que tenha erros aqui. E só para enquanto o Burp Suite estiver abrindo aí, se você ainda não conhece todas as redes sociais, comunidades do Guia Anônima, acesse guianonima.com, porque lá você consegue encontrar tudo sobre nós, ok? Vamos dar um Open Browser para ele já abrir um browser prontinho, né? Para a gente não precisar. Ah, eu tinha copiado a mensagem, para a gente não precisar se preocupar com isso. Vamos pegar o IP, vamos abrir. Beleza. Vamos voltar aqui para o Burp. Vamos voltar aqui para o Burp. E aqui a gente vai dar um intercept on e vamos dar um F5, né? Para interceptar. Aqui, como eu disse, ele já tem um user agent, que é o user agent do navegador. Eu vou substituir esse cara pela ordem do alfabeto, tá? Como é agente R, eu vou substituir por A, B, C, D e assim por diante até a gente ter algum resultado diferente. Então aqui no user agent eu vou trocar por A. Vamos dar um forward para ver se muda alguma coisa. Eu acho que não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Beleza. Vamos tentar de novo. Tentar com B. User agent. Caramba. B. Vamos dar um forward. Que também não mudou nada. Vamos tentar com C. Complicado que é letra pra caramba, né? Se chegar ali na metade do alfabeto e não ter ido, eu vou ficar um pouco desesperado. Tentar com C. Forward. Opa! Temos uma nova requisição. Com C, passou. Vamos dar o forward. E aqui a gente tem uma outra mensagem, tá? Essa outra mensagem, ela quer dizer o seguinte. Vamos para o nosso tradutor, para que você não se perca. Atenção, Cris. Você ainda se lembra do nosso acordo? Por favor, conte ao agente J sobre o assunto o mais rápido possível. Além disso, mude a sua maldita senha. Ela é fraca. De agente R. Então, a gente tem um nome. Esse nome pode ser importante para alguma coisa. E acredite, é, porque ele está dizendo que a senha dele é muito ruim. Então, vamos focar nisso daqui, tá? E beleza, a gente tem aqui alguns agentes nessa brincadeira. A gente tem o agente C, que é o Cris. A gente tem o agente R e a gente tem o agente J por enquanto. Não sabemos o nome de nenhum deles, além do próprio Cris. Então vamos voltar ali para o nosso desafio para ver se tem alguma coisa. Ele está perguntando como que você acessou essa página secreta. Foi via user agent. Será que é isso? É isso. Senha correta, né? Flag correta. Ok. Ele está perguntando qual que é o nome do agente. É o Cris, né? Então isso é importante realmente. Tá? Isso realmente é importante, a gente vai precisar disso. E aí a gente entra numa etapa, que é a task 3, que é hash cracking and brute force. Ele está dizendo que, ele está perguntando se eu já enumerei toda a máquina e que é hora de fazer o brute dessa máquina. E ele já está pedindo o FTP password. Então a gente já sabe aonde que a gente tem que ir. E a gente já tem o nome desse usuário para fazer esse FTP cracking, né? Para fazer esse FTP password, esse brute force. Então vamos lá e eu vou usar o Hydra para fazer isso, que é uma ferramenta bastante comum para fazer esse tipo de teste. Beleza? Eu vou dar um clear aqui e eu vou ir no Hydra. E no Hydra eu vou fazer o seguinte, ó, Hydra-T, para a gente ter o número de tasks, ou seja, o número de requisições que eu vou mandar. Eu vou colocar 5, acho que não vai travar não, tá? O "-L", esse "-L", ele significa o meu usuário, que é Cris, tá? O menos P maiúsculo, que é uma lista para password, e aí eu vou passar o padrão, eu vou passar o padrão para Capture the Flag, né? Que é o RockU. Então é o RockU, é o padrão aí para Capture the Flag, tá?
E aí eu passo o nosso IP, nesse caso é 10, opa, 10, 10, 225, 41. E passo aqui o meu protocolo, ou seja, onde que eu quero fazer essa requisição, que é via FTP. Beleza? Ele deu erro. Ele disse que o meu RockU ele não está disponível, ele não está liberado. Então, pô, vamos dar uma olhada nisso rapidinho, nesse meu RockU. Eu vou abrir o tunar aqui como sudo. E aqui no meu tunar eu vou entrar no meu user share word list. Por que que o meu RockU, o meu RockU ele tá zipado, é por isso. É, por isso mesmo. O meu RockU ele tava zipado. Deixa eu ver se eu consegui deszipar direitinho ou não. Tá aqui, ó, rocku.txt. Beleza, agora acredito que vai funcionar. Show? Então vamos lá, vamos tentar de novo. Agora ele começou a fazer a descoberta. Por que que eu estou usando o RockU como word list, né? Por que que eu não estou usando uma outra word list qualquer? Por que que eu estou fazendo dessa forma? Primeiro, o CTF ele deu a dica para gente, né, de que realmente a gente tinha que buscar o FTP password por meio de um brute force. E o RockU, ele é uma word list padrão para CTF. Sempre que a gente vai precisar, sempre não, né? Não é 100% das vezes. Às vezes o CTF ele te dá algum tipo de word list personalizada para você baixar e usar. Mas na maioria das vezes, quando se pede brute force e quando se pede para descobrir alguma coisa, se utiliza a word list RockU. Ela é meio que um padrão para Capture the Flag. Dificilmente vai fugir disso. E quando foge disso, quando foge da RockU, normalmente a própria máquina ela te dá algum endereço para você fazer o download daquela word list. Normalmente ela te dá um endereço ou já tem tipo um arquivo de word list dentro do servidor que você está hackeando, alguma coisa do gênero, tá? Então, basicamente é isso. Normalmente isso já está pronto, vamos dizer assim. Beleza? Show. Aqui a gente entra em algumas coisinhas. Quais são os próximos passos, né? Enquanto essa word list ela está quebrando aí a senha do Chris, a gente tem os próximos passos que é encontrar a senha do arquivo zip e stag no password. Esse stag no password é estenografia, acredito, ou esteganografia. Nome difícil do caramba. Mas acredito que seja isso. Que é basicamente algum tipo de mensagem ou algum tipo de segredo escondido dentro de um arquivo de texto, dentro de um arquivo de imagem, dentro de um arquivo PDF, alguma coisa do gênero, tá? Então aqui a gente vai precisar encontrar essas informações, tá? Mas primeiro a gente precisa descobrir a senha do FTP, depois de descobrir a senha do FTP, provavelmente a gente vai estar encontrando um zip file dentro do FTP e aí que vai começar a brincadeira na realidade. Só temos que esperar terminar de fazer o brute force, né? Geralmente CTF com brute force não é o meu favorito, exatamente por conta dessa demora de descobrir a senha e tudo mais, e acaba sendo uma limitância, vamos dizer assim, né? Porque você fica meio que refém de esperar o cracking acabar para a parada rodar. Eu poderia colocar mais tasks, mas eu acabei colocando só 5 até para não travar a máquina, para não dar nenhum tipo de problema, e enfim, eu também não sei o quanto de teste que essa máquina virtual ela consegue fazer, mas na vida real aí a gente faria diferente com toda certeza, né? Ela já deu aí 190 tentativas em 3 minutos, mais ou menos. Eu vou talvez, eu vou acho que pausar. Vou pausar e já volto já quando terminar aqui essa execução. Beleza, acabou aqui, voltei. Voltei, deixa eu só voltar para a máquina. E aqui ele já descobriu a senha, né? A gente já tem a senha descoberta. Deixa eu ver só se está gravando. Está gravando sim. A gente já tem a senha descoberta e a senha é Cristal. Esse é o password do Cris no FTP, tá? Então, já vamos colocar aqui.
Esse é o password do Chris no FTP. E aí vamos conectar nesse cara, né? Na realidade, é isso que a gente precisa fazer. Então, para conectar nesse cara, a gente vai em FTP, coloca o IP da nossa máquina, 10.10.225.41. Vai pedir o nome, Cris com S só. Vai pedir a senha, é cristal. E estamos dentro do FTP, vamos dar um ls. E aqui a gente tem 3 tipos de arquivos, ok? Só deixa eu ver onde que eu estava. Eu estava lá em downloads, né? Estava em downloads. Por quê? Porque eu vou fazer o comando para fazer o download desses arquivos e aí eu preciso saber em qual pasta que eu estava para a gente organizar isso. Então vamos lá. Eu vou dar um mget nos arquivos aqui que eu preciso. Mget no to agent.txt, beleza? Ele vai perguntar se eu quero fazer esse download. Eu vou dizer que sim. Fez o meu download. Vou dar um mget no meu kitalien.jpg. Ele vai perguntar se eu quero fazer o download. Eu vou dizer que sim. E eu também vou fazer o download no qt.png. Então, mget qt.png e eu vou dizer que sim. Ok. Dito isso, eu acho que a gente não precisaria mais do nosso amigo Burp Suite. Eu vou fechar ele. E aqui eu vou abrir o meu Downloads Open Folder. Opa, aqui eu tenho que dizer que sim. Beleza. Aqui no meu Downloads eu já tenho esses carinhas aqui dentro. Aqui é o meu VPN, mas tanto faz, eu vou... não precisa, né? Criar uma nova pasta para isso não precisa. Então aqui a gente tem as 3 coisinhas que estavam no FTP. Beleza? Vou deslogar desse FTP, vou dar um kit aqui. Se precisar voltar, a gente tem senha, a gente tem o que precisa, então não tem problema, tá? Vamos primeiro dar uma olhada nesse TXT, vamos entender o que tem dentro desse TXT. A gente consegue abrir ele, beleza? Vamos copiar ele, vamos colocar lá no tradutor, bonitinho, para todo mundo entender muito bem. Caro agente J, todas as fotos dos alienígenas são falsas. O agente R armazenou a foto real dentro do seu diretório. A sua senha de login está armazenada de alguma forma na foto falsa. Não deve ser um problema para você. De agente C. Então, a gente sabe que realmente existe algum tipo de informação dentro dessas imagens. E a gente precisa descobrir que tipo de informação que é essa esteganografia, é um nome difícil aí que eu já comentei com vocês anteriormente. Beleza? A gente tem essas 2 fotinhos aqui, tem alguma coisa dentro de alguma delas. E para fazer esse tipo de verificação, por mais que eu realmente não goste muito desse tipo de coisa, a gente tem o Beanwalk e a gente tem o Stag Hide também, que é bastante conhecido. O Beanwalk, ele faz a verificação da foto do seguinte, ó, vou colocar aqui, qt.png. Ó, ele trouxe já, ele está dizendo assim, ó, realmente ele faz uma verificação de binário, né? Então ele, pô, realmente tem aí, né? Tem alguma coisa aí, tem um zip comprimido dentro dessa imagem, etc. E se eu for dar uma olhadinha também lá no outro, que é a imagem do Alien, qual que é o nome mesmo? Que é Qt Alien. Vamos ver se tem alguma coisa lá. Lá não tem nada. Lá só tem a imagem a princípio, tá? Então no meu Beanwalk, realmente a gente tem algumas informações aqui que podem ser interessantes. E para fazer esse Beanwalk, eu acho que é "-z", né? Para extrair a informação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Às vezes eu estou errado também. "-z" de extract. Então é isso mesmo. Então aqui dentro do meu Beanwalk eu vou extrair as informações desse carinha. Opa, Beanwalk, parará, parará. Essa imagem mesmo, "-z". Eu não sei se ele extraiu agora, deixa eu ver. Extraiu, tá aqui ó, qt.png extract. Então eu vou voltar até para a interface gráfica aqui, ele cria uma pasta
desse cara, eu vou entrar nele e aqui tem outras informações. Dentro dessas informações, a gente tem um arquivo de, sei lá, um arquivo desconhecido, um zip, e se a gente for voltar aqui, a gente esqueceu, inclusive, de colocar as informações, né? Que é cristão. E ele é bem específico em pedir a senha do arquivo zip. Então, acredito que seja desse arquivo. Abrindo esse arquivo, abrindo essa parada aqui, não dá nada. Por quê? Porque ele tem senha. Tá vendo aqui o cadeadinho? Ele tem uma senha. E beleza, Afonso, como que eu posso extrair a senha desse zip, né? Como que eu poderia descobrir? Brute Force também. Pô, como que eu vou fazer o Brute Force desse cara? Existe uma solução bastante conhecida que é o John the Ripper. E o John the Ripper, ele tem uma funcionalidade para isso. Ele tem uma funcionalidade para pegar a hash. Primeiro você extrai a hash e depois você consegue quebrar essa hash, né, bem dizendo aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o zip to John. E aí eu vou colocar o meu arquivo. Ah, eu tenho que... É verdade, eu tenho que dar uma saída, né? Hash. Porque senão ele só vai printar a hash. Eu não quero que ele printe a hash, eu quero que ele armazene num arquivo chamado hash. E agora sim, eu vou ir em John e vou mandar ele quebrar o hash com default mesmo, com padrão, para a gente ver o que acontece. E a gente descobriu que a senha é alien. Vamos ver se está certo. É isso, alien. Então, alien é uma senha. Beleza? Beleza. Então é isso. Por enquanto, tudo certo, tudo bem. Vamos ver se eu consigo abrir esse cara aqui. Eu vou extrair aqui e quando eu extrair ele vai pedir a senha. Eu vou escrever a senha alien. Ele vai extrair as informações para mim. Ou pelo menos é para extrair, né? Era para extrair mais bonitinho com alien. Replace all. Beleza, foi ele. Agora foi. Ou tinha ido antes e eu não tinha visto, né? Que é uma mensagem, outra mensagem. Vamos para o tradutor para ler essa outra mensagem. Agente C, precisamos enviar uma foto para o mais rápido possível. Aqui está solicitando o quê? Está solicitando um stag password. Stag password, beleza. A gente pode ver, cara, o seguinte, ó. Nessa mensagem, a gente tem essa informação aqui que é um pouquinho nebulosa, né? Opa, fiz caquinha. Pera aí. Essa informação aqui que é um pouquinho nebulosa. E eu não sei ao certo se isso aqui é um base 64, se é um base 32, se é algum outro tipo de codificação. Mas como é uma máquina fácil, e eu acredito que eles não iriam colocar algo muito complexo para isso, eu vou... E caramba, eu fechei o Firefox sem querer. Que maneiro. Base 64 decode. Deixa eu ver se vai voltar aqui para minha sala certinho, se não vai dar problema. Voltou. Voltou certinho. Então aqui eu vou colocar um base 64 por ser realmente só uma parada padrão. E deu aqui área 51. É muito comum a gente ter esse tipo de base 64 em codificação de CTF Easy e Medium, tá? Então ele deu área 51. A gente até pode ver aqui para ver se é verídico isso. E é verídico, tá? Aí ele está pedindo o seguinte: qual que é o nome inteiro do outro agente? A gente não tem essa informação. A gente não sabe qual que é o nome inteiro do outro agente. Não temos esse dado. Só que é o seguinte, a gente conseguiu até então obter informações da qt.png. Né? A gente não tem ainda os dados totais. Por exemplo, a gente conseguiu verificar que existia um zip dentro desse cara, ok? Só que a outra
imagem, tá ligado? A gente tem outra imagem. A gente tem tanto essa qt.png, quanto a gente tem a qtalien.jpg. E essa imagem ainda não teve nenhum tipo de desfecho. A gente já deu o binwalk nela, a gente já viu que não tem nenhum tipo de arquivo dentro dela, mas a gente ainda não sabe se não existe nenhum tipo de texto, se não existe nada de outra forma dentro dessa imagem. E para fazer isso, existe uma ferramenta bastante conhecida, que é o StagHide, só que eu acho que eu não tenho ela instalada aqui. Eu não tenho, mas está dizendo que eu posso instalar ela. Então vamos dar um sim e vamos instalar o StagHide. Espero que dê certo e que não dê problema na instalação da ferramenta. Ok, agora o StagHide, acredito que está instalado o StagHide e a gente já tem aqui as suas informações. E aqui ele faz um extraction com a função SF. Então, vamos tentar dar um extraction com o StagHide com a função SF. Eu só StagHide menos SF. Ele está dizendo que eu errei alguma coisa aqui. Extract. Será que eu tenho que colocar a opção escrita? É, eu tenho. E aí ele está pedindo aqui Enter Passphrase. Ou seja, qual que é a senha? Será que é a área 51 que a gente acabou de encontrar? Ele está dizendo que ele não consegue encontrar nenhum tipo de informação com essa senha. Nessa Qt Alien. Pelo menos é o que ele está dizendo aqui. Vou tentar a senha com A maiúsculo, né? Que é o que estava aqui. Vou copiar ela e vou colar ela. Opa! Tem coisa. Realmente era escrito. É o A maiúsculo, tá, rapaziada? Senão não funciona. E ele disse aqui, wrote extraction data message.txt. Então a gente tem coisa aqui também. A gente tem informação nessa imagem também, tá? Mas ele deu wrote extraction data. É o Qt Alien. Tentar de novo. Ah, ele tá dizendo que já existe esse arquivo. Eu tô viajando, então. Já tá aqui mesmo, ó. Viajei. Message.txt. Vou dar um cat nele. Tá aqui. Beleza. Vamos copiar, vamos jogar lá pro Google Tradutor. Bonitinho, como a gente já tá fazendo já desde o primeiro vídeo. E aqui ele diz: Olá, James. Que bom que você encontrou essa mensagem. A sua senha de login é HackerHoles. Temos mais informações. Agora a gente tem o nome do agente J. O agente J se chama James e a senha dele é HackerHoles. Não me pergunte por que essa senha parece cafona. Pergunte ao agente R que definiu essa senha para você. Seu amigo Chris. Tudo bem, a gente já descobriu aí um outro nome do agente que se chama James, beleza? E aqui ele está sendo bem explícito, né, o CTF. Ele está dizendo, pô, qual que é a senha do SSH? Então, a senha do SSH tem um ponto de exclamação lá naquela mensagem. É Rockerholes, ponto de exclamação. Ele disse que é isso mesmo e está certo. Agora, ele está me solicitando para fazer o Capture the Flag. Ou seja, eu tenho que acessar o SSH, senão eu não vou conseguir essas informações. Ok? Então vamos lá para o SSH dessa máquina. SSH James, arroba, pegar o IPzinho dela aqui, bonitinho. Vai me pedir a senha HackerHoles com o exclamação. Antes disso eu tenho que dizer que sim, no fingerprint, colocar a senha e entrar. Entramos no SSH, beleza? E entrando aqui no SSH, a gente já vai dar um ls padrão para ver o que tem aqui dentro. E eu tenho um userflag.txt.
Eu vou dar um cat maroto. Ixi, grandão, hein? Eu não sei se isso aqui é a flag ou a gente tem que descobrir mais alguma coisa para encontrar a flag, mas vamos tentar. Foi, tá certo, é isso. Agora ele está dizendo o seguinte, qual que é o incidente da foto? Porque tem uma foto nesse LS, né? Que é essa foto aqui. Só que, para eu conseguir pegar essa foto, eu vou precisar de um SCP, que é uma forma de você copiar uma imagem do SSH. Só que esse SSH eu não abri como sudo. E o SCP, ele precisa do sudo. Então, eu vou ter que baixar essa imagem com outro comando, que é o comando do próprio SCP. Eu vou ter que dar um sudo SCP, e aí eu vou ter que colocar o meu usuário, vou ter que colocar o meu IP, vou ter que colocar o nome do arquivo que eu quero copiar, que eu tenho que pegar aqui certinho para não errar. Tá ligado? Aqui. Agora eu vou ter que dizer aonde que eu quero que esse arquivo ele fique. Eu quero que ele fique em home. Não, eu acho que se eu colocar o till, ele funciona, né? Quero que ele fique em downloads, então. Será que vai funcionar? Vamos ver. Ver se ele vai copiar bonitinho ou não. Senão eu vou ter que colocar um outro local. Ele pediu a senha do usuário do SSH, obviamente. Além de pedir a minha senha do sudo. Tá copiando. Vamos ver se foi. Porque realmente eu fiquei na dúvida se ele vinha pro downloads mesmo. Veio pro downloads. Essa imagem aqui que ele acabou de baixar. Essa imagem aqui. Ele tá pedindo qual que é o incidente dessa imagem. Pô, Afonso, precisa fazer uma parada milagrosa para achar isso? Cara, talvez não. A gente entra no Google Images, a gente pega essa foto, joga aqui para dentro, vem nela e coloca aqui, ó, encontrar fonte da imagem. E vamos ver se tem alguma coisa aí que pode dizer qual que é o nome do incidente. Ó, Filmmaker revela fake infamo do Roswell Alien Autopsy. Alien Autopsy Roswell, Autópsia de Roswell, então é alguma coisa nesse sentido. Eu vou tentar Roswell. Ah, qual que é o nome do incidente? Parece ser Roswell. Não é. Será que é Roswell Alien Autopsy? Alien com L só ou com dois? Olha só. Alien Autopsy. Autopsy. É isso aí. Tá certo. É Roswell Alien Autopsy. Eu achei que era só Roswell. Na minha cabeça fazia sentido total. Mas beleza. Foi. Agora ele pede o Privilege Escalation dessa máquina. E o Privilege Escalation dessa máquina, assim como a máquina anterior que a gente resolveu, ele pede um formato de CVE. Esse formato de CVE significa que tem uma vulnerabilidade aí na parada que, né, tem algum tipo de código, algum tipo de exploit que pode ajudar a gente. Beleza, vamos voltar lá para o SSH. Aqui dentro do SSH, a gente pode tanto fazer o que a gente fez lá na outra máquina, em questão de código, usar a mesma estratégia, ver qual tipo de arquivo tem permissão e etc. Mas a gente também pode dar um sudo-l para identificar como que funciona esse sudo, né? É do James aqui, no caso. Eu não sei a senha do James. Eu não sei a senha do sudo, vamos dizer, né? Então eu vou colocar a mesma senha do FTP aqui, vamos ver o que vai dar. Não, ele não vai aceitar, né? Porque não é a mesma senha do FTP, o sudo do James. Eu errei a senha, né? Ele deu aqui que a senha está errada. Só que, olha só que interessante. Ele deu uma mensagem aqui que eu já vi ela, obviamente, em outros lugares, por conhecimento, por já ter visto isso realmente, né? Por bagagem, vamos dizer assim. Mas ele disse aqui que todos os não-roots, eles têm acesso ao Beam Bash. Só que essa daqui é uma mensagem bem padrão, que olha só que interessante como ela é tão padrão. Se você pega ela e joga ela no Google,
você vai ter acesso a um GitHub, você vai ter acesso a um exploit note, você vai ter acesso ao exploit DB. Então eu vou entrar no exploit DB aí, que é uma das fontes legais que a gente tem, né, confiáveis. E aqui tem o nome de uma CVE, o número de uma CVE, né? E eu vou testar para ver se é isso, né? Para a gente ver se vai ser isso mesmo. Porque se não for isso, a gente passa para o próximo link. Vou dar um submit e é aquela CVE mesmo. Agora o que a gente precisa é dar uma olhadinha nesse cara aqui, né? Entender o que tem dentro dele. Eu vou aumentar bastante aqui para você, tá? E beleza, aqui ele explica um pouco sobre a vulnerabilidade em si, quando que ela foi cadastrada, quando que ela foi corrigida, ok? Só que não é um script que você baixa e que você executa, né? Ele tem um exploit que é um exploit bem simples, ó, que é o exploit do sudo-u asterisco não, desculpa, jogo da velha, menos o 1, barra bin barra bash, tá? Então, é um exploit realmente que é só uma linhazinha de comando. A gente vai copiar esse cara, a gente vai colocar esse cara dentro do nosso amigo FTP. Eu acho que eu dupliquei a parada, porque eu apertei 2 vezes o insert sem querer. Tá um pouco travado esse SSH aqui, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Tá um pouco travado. Vou dar um Enter e eu acho que foi, hein? Who am I? Eu sou o root. Eu sou o root. Pô, e eu sou root, ele quer a root flag, não quer? Ele não quer a root flag? Eu acho que é isso que ele quer. Ele quer qual que é a root flag, né? A root flag fica onde, se eu sou root? Fica no CD root, né? Em teoria. Root.txt. Abriu aqui pra mim. A sua flag é tal. Perere pão duro. Foi, e aqui ele diz um bônus. Quem que é o agente R? Que a gente não descobriu o nome do agente R. E a gente acha que, sei lá, é Ronaldo, alguma coisa com R. E na realidade não, é Daskel. Por Daskel, a.k.a. agente R. Então o J é James, o C é Chris e o R é Daskel. Porra, óbvio. Por que não seria? E então, finalizamos a nossa máquina agente sudo com coisas que eu admito que eu não gosto, que é a parte de brute force em CTF, estanografia, esteganografia, essa porcaria aí, e a gente usou aí 2 ferramentas para isso. A parte de esteganografia, que foi o staghide, que a gente utilizou para isso, e o binwalk, que é um verificador aí de binário, tá? São 2 ferramentas aí, staghide, né? Não sthide. Então aqui eu errei, staghide. São 2 ferramentas aí bem interessantes, que são boas para esse tipo de resolução de CTF, tá? Até porque esteganografia normalmente você só encontra no CTF, né? Você não encontra isso na vida real, com uma certa frequência. Então, basicamente, essa máquina aqui, pô, é bem legalzinha, bem divertida, bem legal de estar mexendo nela. Ela teve pouca parte de web, que é a minha área favorita, mas lá no início, se a gente não conseguisse fazer aquela manipulação lá do agent user, teríamos problemas. Mas é uma máquina fácil, então é para ser tranquila, é para ser divertida. Eu espero que você tenha entendido o processo. Não se esqueça aí de dar um update, um upgrade na sua máquina. Espero você no próximo vídeo. E a gente se vê na próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar uma olhadinha lá no guianonima.com, beleza? Valeu e até mais!